E daí, né, surge um pensamento, né, que é o que a gente chama de pensamento prodeliano, que se liga ao seu tempo e que coloca questões centrais para esse movimento, né? Primeiro, a questão da estrutura, né? A força da estrutura na história, né? Um contexto de estruturalismo na França, e o Braudel, como diz o Dosse, combate o estruturalismo filosófico e o estruturalismo antropológico, sendo estruturalista na história, né? Então, as pretensões das ciências sociais, né, eram as pretensões de se tornarem a grande ciência global, né, que tivesse a possibilidade de explicar, né, de problematizar e de explicar toda a realidade social. A antropologia, a etnologia, né, e a sociologia, ela é defendida nesse contexto, né, e aí a gente tem dois autores, o Lévi-Strauss e o Maurice Moss, né, os dois na antropologia, defendendo, né, a força do pensamento antropológico e sociológico na explicação das estruturas. E sem dúvida alguma, naquele momento, a explicação das estruturas econômicas, sociais, políticas e culturais era a grande questão da Europa, né? A Europa tinha saído de uma guerra, inclusive, né, o capitalismo, né, tinha vivido momentos, né, de crises estruturais, né, e obviamente que essa questão era uma questão extremamente forte. O Braudel, né, vai propor aos historiadores que essa seja uma questão dos historiadores, né? Então, o papel do historiador, né, deveria ser o de pensar a estrutura, né, e ousar explicá-la, né? E para explicá-la, ele precisaria, né, se aprofundar na sua análise de uma forma que ele se distanciasse do fato, né, do que o Braudel chama de tempo curto, né, ele se distanciasse dos acontecimentos e dos eventos para poder se dedicar a um estudo, né, das profundezas, que ele chama, que é um estudo aprofundado das chamadas estruturas sociais, econômicas e mentais, né? E o Braudel vai fazer essa tentativa na sua tese de doutorado, né, o Mediterrâneo, que ali é o texto mais famoso, né, em que ele metodologicamente apresenta isso que a gente chama de edifício braudeliano, né, que é nada mais do que a organização das estruturas, né, num grande edifício que teria níveis, né, organizados, e o papel do historiador seria justamente o de tentar, né, e conseguindo revelar o funcionamento desses níveis, né, que partiam do social e do econômico até chegar naquilo que ele chama de estrutura mental, que para ele eram as estruturas mais longas, né, eram as estruturas que tinham características de permanência muito forte. Por isso que no livro Mediterrâneo, ele começa analisando o ambiente, né, o Mediterrâneo em si, o mar, e todas as cidades, né, que circundam o norte da África e o sul de alguns países europeus, né, de Itália, Grécia. E ao tentar, né, mostrar a história desse mar, né, e analisar esse ambiente, ele vai justamente tentar ir marcando características, né, as fortes características culturais, mentais, né, desse povo europeu
que, na verdade, se liga e se articula através desse mar que é o Mediterrâneo, né? E aí ele vai dando força para esse ambiente, né? Ao ponto de ser acusado de determinista, né? Por alguns críticos futuros, né? Ser acusado de um certo determinismo geográfico, né? O estudo da estrutura, né? E a tentativa de se desvendar as características das estruturas sociais, econômicas e mentais exige do historiador, né, duas questões metodológicas. Novamente, né, um trabalho com o tempo e uma questão também teórico-metodológico para a história, que é o que ele chama de história global, né? Então, no trabalho metodológico com o tempo, o Brodel propõe, né, que o historiador consiga enxergar as diversas temporalidades dos seus objetos, né? E essas temporalidades é uma tríade, né, que ele monta, o que ele chama de tempo breve, o que ele chama de tempo médio ou conjuntural, e depois o que ele chama de tempo longo. Explicar a estrutura só é possível no tempo longo, né? Então, entender uma mentalidade, né? Entender um processo cultural de um povo, de uma civilização, né? Como ele diz, a civilização capitalista. Entender o processo cultural da civilização capitalista demanda que o historiador entenda um processo que tem pelo menos 500 anos para ele, né? Agora, esse entendimento, ele se complementa, né, com os entendimentos conjunturais, daquilo que ele vai chamar de tempo médio, e, às vezes, né, de momentos específicos, que ele vai chamar de tempo breve, né? O próprio livro, O Mediterrâneo, acaba nos remetendo a essas temporalidades, né? A primeira parte do livro, que trata justamente do ambiente, né, e da cultura, acaba sendo essa tentativa do Brodel trabalhar com esse tempo longo, né? Depois, ele vai organizar todo um conjunto, né, de problematizações em relação à Europa, à Espanha, né, e as relações comerciais da Espanha, né? Então, aquilo que ele vai chamar do tempo conjuntural. E, por último, ele vai tratar do reinado de Filipe II, propriamente, né? Então, para ele, o tempo curto, né, da vida de um rei e de um conjunto de acontecimentos, de ações, né, breves, mas que caracterizam, né, essa história, que foi a história que ele quis fazer, né? O Brodel marcou muito o movimento dos análises, porque ele teve uma força política muito grande no movimento, né? Ao mesmo tempo que esse momento era um momento de reestruturação, né, ele conseguiu justamente captar recursos financeiros, trazer esses recursos para a universidade, né, e ele é conhecido como o institucionalizador dos análises, né, porque ele conseguiu conquistar espaços políticos, espaços administrativos e espaços institucionais dentro da universidade, né, dando força para os historiadores.